Nós vamos falar agora, revisar, né? Falar não, revisar. Como a gente está falando sobre o continente africano, a gente sabe que a África é um continente muito extenso, cheio de diversidades. E essas diversidades se dá exatamente em virtude da mistura de colonizadores que houveram na região juntamente com os povos africanos. Nós temos um continente com diversos tipos de etnia, com mais de 1.500 línguas sendo faladas, e também a questão da colonização de países como Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, e aí isso tudo favoreceu as diferenças, tanto econômicas como políticas no continente, tá? Então, normalmente foi uma guerra por esse imperialismo, né? A disputa, cada um disputando um pedaço desse continente. Por que que isso acontecia? Acontecia porque a Europa vivia um período de crescimento industrial, de uma necessidade de matéria-prima, e ali eles começaram a buscar em outros locais, né, matéria-prima para abastecer o desenvolvimento econômico da Europa. Chegando no continente africano, eles passaram a dominar alguns territórios. A necessidade que se teve de buscar matéria-prima começou a ampliar, a aumentar, né, o mercado consumidor e também ampliar os olhos para outras regiões, dentre elas o continente africano. Sim, isso fez com que esses europeus de diversas nacionalidades pudessem pegar um pedaço do continente africano, mas sem respeitar algumas diversidades que existiam nesse continente. Então nós tivemos uma disputa que ficou conhecida como guerra ou corrida imperialista. Essa corrida porque todo mundo queria um pedaço, sempre uma fatia maior de algum território. Nessa divisão dos territórios, acontecia também as divergências por conta dos grupos étnicos, que muitas vezes ficavam em um mesmo território, pertencente a uma colonização, a um país, onde essas etnias muitas vezes eram inimigas, eram rivais. E isso fazia com que acontecessem conflitos, e esses povos, cada ano que passava, perdessem sua força, seu poder. E aí, com certeza, esses europeus começavam ali a dominar de forma econômica e política essas regiões, tá? E aí o território africano, ele vai se dividindo, como diz aí o tema, se fragmentando. E aí são estabelecidos limites territoriais, uma divisão, onde nós tivemos o domínio da Alemanha, né, o domínio belga, o domínio britânico, como vocês podem ver aqui na legenda, que está representado por cores. Como eu falei anteriormente, essa demarcação da divisão das fronteiras, eles não respeitavam os direitos dos nativos, não. Então, assim, a divisão que já existia era com base nas etnias. Então, assim, em nenhum determinado território vivia tal etnia, mais adiante outra. E eles começaram a se espalhar, me refiro aos europeus, a se espalhar sem pensar nas consequências. Quais eram as consequências? Primeiro, os conflitos constantes dos grupos rivais no mesmo território, quando houve a divisão desses domínios europeus, né? Houve também, né, esses grupos étnicos passaram, alguns que se davam bem, passavam a ser separados e se unir a outros. Isso favorecia, na verdade, o domínio, a força, né, dos europeus, porque, de certa forma, quebrava o domínio dos nativos, quebrava o poder que eles tinham. Quando você entra num território e separa um grupo, esse grupo ele perde as forças, ele está dividido. E isso era uma das ideias que esses grupos europeus tinham. Isso favoreceu muito a forma de domínio político das regiões, tá? E aí houve uma exploração muito grande, obviamente. Muitos europeus, inclusive muitos africanos, começaram a adotar o sistema político dos europeus,
começaram a trabalhar na extração de minérios, a cultivar muitos produtos tropicais. No entanto, os próprios negros também serviram para massacrar e escravizar outros negros dessas regiões. Então, houveram, obviamente, resistências por parte de alguns grupos étnicos e, por conta dessas resistências, houveram muitas mortes, um genocídio muito grande de diversos tipos de grupos. Com esses genocídios, esses grupos africanos passavam a ficar mais carentes, né, nas mãos desses dominadores europeus. E aí a gente percebe que nesses países do continente africano, a infraestrutura que foi implantada era exatamente com base em ações europeias. Então, assim, um dos principais era a questão. Um dos principais motivos era a questão do produto, escoamento de produtos. Então, assim, havia uma necessidade muito grande desses locais explorarem e encaminharem para os seus países o que era explorado, principalmente o algodão, a produção de cacau, frutas tropicais. Havia a necessidade, obviamente, de tirar esses produtos e levar para a Europa. Então, quem era que tirava? Exatamente os africanos que estavam ali trabalhando no regime escravo. Então, quando a gente fala em escravidão, que os escravos, os negros africanos foram trazidos para a América, a gente também sabe que antes mesmo deles serem trazidos para cá, eles já estavam sendo escravizados lá no continente africano. E aí a gente vê que atualmente os recursos minerais, eles ainda existem, ainda são explorados, né? Mas boa parte do plantio é destinado à exportação, a servir a outros países. É óbvio que em alguns lugares do continente africano existem as plantações do regime de agricultura familiar. Então, e outros pontos, nós temos o sistema de plantation, onde há um sistema mal remunerado, com um tipo de agricultura voltado à monocultura, tá? Um tipo de agricultura, ou só produção de algodão, ou só produção de cacau. Então, nós encontramos também a questão da independência de alguns países. Lógico que alguns países, ao longo do tempo, passaram a ter, né, seus ideais políticos e, a partir daí, esses europeus, inicialmente os franceses, depois os belgas, em algumas regiões, passaram ali a causar guerras, né, guerras civis. Essas guerras civis se dava exatamente por conta das etnias que não se davam bem e que lutavam por questões políticas, que na época os belgas incentivaram. Então nós tivemos uma das guerras mais sangrentas, foi o genocídio de Ruanda. Então assim, a gente teve uma guerra civil muito grande, que levou à morte milhares de pessoas, muitos fugiram de Ruanda como refugiados para não morrer. Inclusive, um dos vídeos que eu disponibilizei para vocês está na pasta de videoaulas, para que vocês possam entender esse genocídio que ocorreu em Ruanda e esse conflito entre os Hutus e os Tutsis, que eram dois grupos étnicos dessa região da África. Então, é importante que vocês estudem, é importante que vocês vejam o vídeo, para que vocês possam ver os motivos políticos dos quais ocorriam esses tipos de guerra civil. Um dos maiores foi esse genocídio de Ruanda, do qual eu cito aí, tá? Essa divisão étnica, ela não era tão visível antes de se fazer esse mapa de diversidade étnica. Para a gente fazer um comparativo, nós temos aqui esse mapa do continente africano, que é um mapa maior, né? E a gente vê essas linhazinhas laranjas, e essas linhazinhas laranjas, elas têm aí a divisão dos grupos étnicos. Não sendo tão visível, eu coloquei aqui disponível para vocês a divisão política
do continente africano. Esse aqui é o mapa político com as divisões. Neste mapa político, a gente não tem a divisão do Sudão, porque o Sudão, posteriormente, anos depois, foi separado para se transformar em Sudão e Sudão do Sul, por também questões políticas contrárias do presidente e do vice-presidente desse país. Nós temos aqui a divisão africana das etnias, para vocês terem noção do número de etnias que se tem. São muitas, com línguas diferentes, com religiões diferentes, com culturas diferentes, tá? Aí, neste vídeo, nós temos o genocídio, que fala sobre o genocídio de Ruanda. É exatamente esse vídeo que eu passei para vocês na aula, na aula comum, e também disponibilizei para vocês, para que vocês possam assistir. Como nesse momento trata-se de uma revisão, eu não vou estar passando esse vídeo novamente, mas é importante que vocês deem uma olhada para que vocês possam relembrar a respeito desse genocídio, tá? Esses países africanos, como eu falei, eles têm um sistema agrícola, a maioria deles, de plantation, né? Por quê? O plantation ele tem como característica grandes propriedades agrícolas, que são os latifúndios, tem um tipo de agricultura, normalmente o plantio de cana-de-açúcar, assim como ocorre aqui no Nordeste do nosso país. Nós temos plantio de milho, né? Tem como objetivo tudo que é produzido ser destinado para outros países, em especial alguns países da Europa. Então, assim, nós temos um modelo exportador seguindo, né, seguindo do âmbito primário. Então, nós temos aqui indústrias no continente africano, mas essas indústrias, elas pouco se desenvolveram, tá? E aí, o sistema econômico é mais baseado na parte agrícola. E aí, sempre seguindo para a exportação. Então, nós temos algumas propriedades onde boa parte da população continua trabalhando nessas propriedades no sistema de agricultura de subsistência. É tudo com plantio de forma rudimentar, onde essas pessoas começam ali a produzir para o seu sustento, em pequenas propriedades, pois as grandes propriedades estão destinadas à exportação, tá? E, lógico, a gente tem, com a chegada de tantos colonizadores europeus no continente africano, existem as heranças, né? Quais são as heranças? A imposição da língua dos europeus. Existem países que falam francês, outros países que falam português, outros países que falam inglês, em virtude do domínio europeu, né? E aí a gente vê que ao longo do tempo, algumas questões políticas foram mudando nos governantes. Primeiro, um continente repleto de negros, mas quem dominava, né, quem governava eram os brancos. Em alguns países, isso foi mudando aos poucos. Então, nós tivemos algumas questões políticas que fizeram com que esses grupos étnicos passassem a ser considerados como marginalizados, né, em virtude também das suas opções e ideias diferentes religiosas entre um grupo e outro, tá? Nós tivemos também os conflitos, guerras civis com ações do governo contra alguns grupos que pensam diferente ao governo que milita nesses países. Então, isso tudo gerou muitas pessoas, fez com que muitas pessoas passassem a sair dos seus países de origem em busca de refúgio, de asilo político, por questões de guerras políticas, guerras religiosas também e guerras étnicas entre grupos rivais, tá? E aí esses desafios, eles são enfrentados, obviamente, em alguns países que têm os conflitos armados, né? Então falta água, falta alimento, falta emprego, as mulheres têm muitos filhos, né? Então as pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, muitos.
homens muitas vezes são pegos em suas casas e são obrigados a seguir essas militâncias, né, de grupos extremistas. Muitos entram no mundo do crime. Então, a gente tem esses desafios nesse continente em virtude da precariedade e da exploração que sempre teve. De uma questão de cunho histórico, na verdade, né? E aí a gente viu esse capítulo, né? Esse tema. Essa atividade também já foi feita, né? Durante o nossas aulas e já foi corrigida. Logo, de cara, a gente vê que o continente africano está dividido de forma diferente, pelas cores. Então, nós temos aqui, em azul, o norte da África, e em amarelo, toda essa parte aqui da África subsaariana. Então, essa é a divisão geográfica que nós temos no contexto internacional. Já o continente africano, aqui, nós encontramos essas 5 divisões. São divididas por regiões. E quem fez essas divisões? É uma divisão conforme a ONU, para qualificar melhor as áreas de conflito, para entender melhor os hábitos de alguns países que são parecidos, né? E aí a gente percebe que, a depender dessa divisão dessas cores, a gente vê que as etnias e os hábitos passam a ser diferentes uns dos outros. Então, essa primeira divisão é o que nós chamamos de divisão geográfica, e a segunda divisão é uma divisão baseada conforme a ONU dispôs, né? E aí vocês podem ver mais uma vez a divisão geográfica, onde mostra o norte da África, né? Onde a gente tem, no norte da África, uma qualificação de vida melhor, um IDH mais elevado, com países que se desenvolvem mais economicamente, tá certo? No norte da África, nós temos uma grande extensão, que é do deserto do Saara, e isso faz com que algumas situações econômicas também fiquem um pouco mais restritas em virtude do clima, né, do ambiente, da vegetação. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o norte da África, ok? E aí, vocês veem que no norte da África, esses países, a forma de vida da população é mais voltada ao mundo árabe. Os árabes adentraram essa região e deixaram, né, sua cultura, seu idioma, a escrita árabe e, principalmente, a religião que se disseminou por boa parte do continente africano, que é a religião islâmica. E lá, ou você, em alguns países, ou você é islâmico ou você é cristão. No entanto, a gente tem, por conta das inúmeras etnias, também outros tipos de religião que são adotados nesses locais. E aí muitas dessas religiões não são respeitadas porque existem os grupos extremistas que não admitem, né? Eles acreditam que a religião islâmica ela tem que ser única. E aí a gente tem, lógico, uma diferença muito grande, não só pela extensão do território, onde nós temos uma divisão climática, uma divisão por conta das zonas térmicas, né, da Terra. Nós temos um litoral muito grande entre o Oceano Atlântico e o Índico. Então, tanto de um lado como do outro, do continente africano, há um contato com o litoral, acesso ao Mar Vermelho, acesso ao Mar Mediterrâneo. E aí há uma facilidade, obviamente, da exportação de todos os recursos naturais que esse continente pode propor. Mas o principal, que é mais explorado, é o petróleo. E aí, logicamente, ganha dinheiro com petróleo poucas pessoas, poucos governos que exploram. O Marrocos é um dos, tá? Gás natural é explorado, minério de ferro e fosfato também. É bom relatar que o norte da África é o que mais prospera, mas não quer dizer que lá só existam países ricos. Também temos no resto da África, na África subsaariana, principalmente na África do Sul. A África do Sul é algo que nós vamos, na próxima unidade, falar mais sobre ela, sobre os conflitos, sobre a economia, sobre o modo de vida, sobre o apartheid, tá? E aí a gente vê a outra parte da África, que está em laranja, que é a África subsaariana, né?
Tem, obviamente, um passado colonial de exploração muito parecido com o que aconteceu aqui no território brasileiro, tá? Só que aqui houve a morte de milhões de indígenas. Lá, muitos negros foram mortos e massacrados e escravizados. Impuseram também seu modo de vida, então, por isso, nessa parte do continente africano, na África subsaariana, há uma grande diferença, tanto nas questões naturais, porque nós temos deserto, nós temos floresta, como a floresta do Congo, nós temos mudanças climáticas, porque nós temos aqui a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, já chegando próximo ao Trópico de Câncer. Então, a gente tem essa diferença geográfica muito grande, né? As diferenças culturais e principalmente as diferenças políticas. E aí a gente vê que esses países que estão localizados ao sul do deserto Saara, a partir daqui, boa parte da população é de origem negra, é de cor negra. E aí a gente vê que as divisões políticas, ao longo dos anos, ficaram consideradas como divisão política arbitrária. E exatamente por isso, porque o homem branco passava a dominar um território de negros e a impor suas questões políticas com base nos interesses do seu país, passaram a se ter ali alguns conflitos étnicos. Algumas etnias trabalhavam e apoiavam os governos europeus, outras não. E ali começavam os inúmeros conflitos ao longo do ano. Esses países da África subsaariana têm um índice de desenvolvimento humano menor, mais precário. E aí a gente tem uma população abaixo da linha de pobreza, com fome, várias doenças, né? Nós temos uma mortalidade infantil muito grande, embora no continente africano isso já melhorou um pouco ao longo do tempo. Países como a África do Sul, por exemplo, passou a se industrializar. Por quê? Porque nesta ponta aqui do continente africano, serviu muito como rotas marítimas e muitos navios paravam aqui e passavam a investir na economia dela. E aí, obviamente, passou a ser uma região produtora, industrializada, moderna, mas passou por diversos conflitos até esse momento de industrialização e de modernização. Além disso, é um país onde se encontra jazidas de pedras preciosas, né, ouro, minério de ferro. Então, isso tudo fez com que os britânicos passassem a explorar industrialmente a região da África do Sul. Pronto, ok, beleza. Então, assim, nós estamos falando, nesse momento, sobre as sub-regiões da África, ok? E aí nós encontramos o Magrebe, que fica na parte mais ocidental, ok? Mais voltada ao Atlântico. É uma região bem desenvolvida, de origem também árabe, né? Neste ponto, nós temos países que se desenvolvem muito economicamente, principalmente o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. E aí a gente vê que nesta parte aqui, toda essa área do norte do Saara, principalmente neste ponto aqui, a gente tem alguns grupos que vivem comercializando e se transferindo de lugar de forma nômade. O nome desses grupos são os berberes. Tem muita gente que os conhece como os tuaregues do deserto, porque eles seguem, né, em meio do deserto do Saara, em cavalos, em camelos, eles montam pequenas vilas e ali eles vão mudando de lugar ao longo do tempo. Eles têm as suas criações de animais e ali, conforme for a adaptação do animal e da população da qual eles começam a migrar. Por isso, eles têm uma linguagem diferente, vários tipos de língua de dialetos, tá? Essa outra parte aqui, que vocês vão ver agora, é o Sahel, tá? Então, nós temos aqui. Ele se estende do leste, aqui no Mar Vermelho, até o oeste, no Oceano Atlântico, ok?
E aí é uma parte onde nós estamos entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, que significa uma transição climática, ok? Então, assim, olha, uma parte quente e também há uma incidência de um clima mais ameno. No entanto, como aqui tudo é área de deserto, o tipo de vegetação encontrado é esse aqui, um clima semiárido com a vegetação, onde existe, obviamente, grupos, né, etnias que vivem nessas regiões mais desérticas, tá? E aí o solo, obviamente, sofre o que nós chamamos de desertificação, é mais seco, né, e não há incidência de chuva. Percebam que o solo aqui é mais árido, mas não se trata de areias do deserto, tá? E, por fim, a gente encontra a regionalização da África conforme a ONU. A ONU resolveu que a África ela deveria ser dividida em 5 regiões. Um dos motivos era facilitar o estudo do modo de vida de algumas populações. E aí foram divididos entre África setentrional, que é esta parte aqui que está em lilás, e aí vocês podem visualizar, no livro de vocês tem esse mesmo mapa, então vocês veem a África setentrional, é uma área mais urbanizada, mais economicamente desenvolvida por estar próximo ao Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, né? O clima é mais ameno, porque nós temos aqui o Trópico de Câncer, então já está mais parecido, apesar de estar próximo ao deserto, a gente também tem nessa região um clima um pouco frio, tá? Então o clima tende a ser mais ameno, não tão quente nessa parte aqui da Líbia, essa parte aqui das margens do Mar Mediterrâneo do Egito, no Marrocos, ok? E aí há um favorecimento da agricultura. Já a África Ocidental, ela está aqui, voltada ao Atlântico, então a gente tem países com várias formações vegetais diferentes, porque tem a transição do deserto, pega um pouco de floresta, né, de Mata Atlântica, e aí a gente tem também a extração de minérios, muitos aqui nessa região. A gente tem a compra, por conta da incidência do Oceano Atlântico, a chegada de muitos produtos que vêm de outros países, produtos manufaturados, né? Então, assim, a gente tem aqui uma pouca industrialização, por isso a maior importação, tá? Então, assim, Guiné, Costa do Marfim, então são países que não há uma grande industrialização nessa área. Então, assim, eles acabam exportando muita produção agrícola. Boa parte da sua matéria-prima é voltada à exportação. E aí a gente tem em amarelo a África Central. Então, na África Central, percebam que nós temos aqui a linha do Equador. Nessa África Central, nós encontramos também a floresta equatorial, que dispõe de uma grande biodiversidade. Aqui nós encontramos a extração de diamantes, de petróleo, de cobre, tá? Então, aqui é uma área muito disputada para investimentos. Vimos também, vamos poder rever a parte da África Oriental, desculpem. Essa região é uma região muito mais crítica, principalmente a área da Etiópia, é uma região onde o nível de vida é muito baixo, as pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, a Somália também. É nessa região da Etiópia, ou essa parte aqui do Sudão do Sul, que inicialmente era considerado países independentes, né? E aí, infelizmente, isso fez com que o fato de inicialmente não estar colonizado por nenhum país também fez com que a Etiópia tivesse uma economia rebaixada, e aí nós encontramos países com conflitos, com guerras civis, o que fez com que ela se tornasse independente muito tempo, muito antes do que os outros países, tá? Muitos conflitos religiosos, a Somália também. E aí a gente vê, por fim, a África Meridional. É uma região
bastante disputada, tem reservas minerais, é bem diversificada, a África do Sul principalmente, mas lembrando que é um país que também tem seu regime político diferente, né? A pobreza, a fome, há muitas doenças, e nós tivemos, quando nós formos falar mais sobre a África na próxima semana, a gente vai verificar que a África do Sul foi um país que se mobilizou muito de pontos de vista políticos, em virtude do regime de apartheid, da separação entre negros e brancos. Tá? Então, é dessa maneira que a ONU observa, distingue as diferenças do continente africano, dividindo o continente em 5 regiões, ok? E aí a gente finaliza o tema 4, e agora, aliás, o tema 3, e a gente vai falar sobre a população africana, que está no último tema que vai para essa prova, ok? Lembrando que, falando sobre a população africana, alguns vídeos também foi disponibilizado para vocês aí no Teams, e depois eu vou estar disponibilizando no sistema Farias Brito.